Olá, amigos. Que todos tenham um sábado prazeroso. E daí, vamos estudar a lição da escola sabatina? E hoje, começa uma nova lição, que é a lição de número 4. E a lição que nós vemos hoje, dia 16 de abril, ela tem como título O Dilúvio. Bom, o dilúvio foi um juízo de Deus sobre um mundo que estava em pecado, um mundo iníquo, onde após o pecado de Adão e Eva, onde eles geraram filhos, e dentre eles gerou Caim, e Caim, após ele matar o seu irmão Abel, ele viveu uma vida assim errante, e teve uma descendência assim muito ruim, de pessoas que começaram a cometer crimes, pessoas que começaram a ser bígamos, pessoas que começaram a ter experiências sexuais extras, E tudo isso trouxeram mal ao mundo. E piorou ainda mais quando os filhos de Deus, aqueles que se mantiveram fiéis, à palavra de Deus, aos mandamentos divinos, eles se juntaram com os filhos dos homens, ou seja, os descendentes de Caim. O mundo começou a ficar ruim. E essa geração antediluviana chegou ao limite máximo da divino e da impiedade. O povo era assim muito perverso, mal. E se Deus não tomasse assim uma atitude, uma providência, certamente nós não existiríamos. Mas Deus chamou um servo para construir uma saída, para que a humanidade seria impossível, de se resolver. O Senhor então viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado aqui na terra, e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. O próprio livro de Gênesis, no seu capítulo 6, versículo 5, fala sobre isso. E a corrupção assim, do gênero assim, humano, começou a ser multiplicado também, a ponto do Senhor se entristecer, ficar triste, de ter criado o homem, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 6, versículo 6. Somente não devemos assim nós confundir o arrependimento humano com o arrependimento divino. O homem, ele se arrepende sim do que ele faz, o errado. Agora já Deus, ele não se arrependeu do que ele fez, pois tudo que ele fez é perfeito, Até que ele fala, em cada momento da criação, ele fala que era muito bom. O que Deus entristece, é dele ter que aplicar o juízo onde há vidas, onde tem pessoas em jogo, ou talvez ele deixe de aplicar o juízo também, como foi o caso de Nínive, na história que nós vemos de Jonas, que está lá em Jonas, no capítulo 3, versículo 10. E ele fez isso por se mover por um Deus de amor, um Deus que estava com profunda dor e piedade. Deus, portanto, aqui ele lamentou o estado do homem, em que ele viu, em que ele observou, que está lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5. Contudo, o arrependimento de Deus também contém elementos de salvação, porque Deus sempre quis salvar o homem. Ele não quis matar e eliminar o homem. Ele queria levar a salvação, ele queria ter um relacionamento com as pessoas para levá-los para o céu. E a palavra assim hebraica de entristecer-se, que quer dizer nakam, ou arrepender-se,
ela é ecoada com o nome de Noé, Noa, que significa consolo, ou seja, consolar, que está lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 29. Assim, a resposta assim, divina a essa maldade, essa iniquidade do povo, apresenta assim, duas funções, né? Contém a ameaça, né, da justiça, que levava alguns à destruição, e ainda apresenta a promessa, né, de Deus do consolo, da misericórdia, que leva outras pessoas à salvação. Mas mesmo em um cenário assim de grande escuridão que estava naquele momento, né, do ser humano, Deus enxergou luz, onde teve um homem, né, que decidiu andar na contramão daquela geração. E a Bíblia diz, e dá o nome dele. Veja lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 8. Diz lá: Noé achou graça diante do Senhor. E aqui eis que se apresenta um homem e sua família que desejaram salvação, de fazer o bem e seguir os caminhos de Deus e observar os estatutos e mandamentos. Mas mesmo hoje, né, meus amigos, de nós conhecermos, né, o que aconteceu aos antediluvianos, nós continuamos a maldade, continuamos a pecar, a maldade continua a multiplicar. A corrupção nós vemos em todos os lados, a promiscuidade. E Jesus está percebendo isso, e já percebeu quando ele esteve entre nós que já estava acontecendo isso. E quando ele esteve entre nós, ele, Jesus, disse lá em Mateus, seu capítulo 24, versículo 37, assim como foi nos dias de Noé, assim terá também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, aqui Jesus dando um alerta que a maldade teria um fim, e terá um fim breve na volta de Jesus. Que as pessoas se preparassem para esse momento, mudassem os seus corações, suas formas de viver. Amigos, o tempo da angústia que Jesus falou se aproxima. Está lá em Mateus 24, 21. E olha, está acontecendo as coisas assim muito rápidas, né? O próprio Jesus falou que um dos sinais, né, é o que o amor de muitos se esfriará, que haveria guerras, rumores de guerras, que haveria sinais no céu, na terra. E nós estamos vendo hoje. E nós temos que escolher que lado que nós estaremos. Se vamos servir ao Senhor, que quer nos levar para as mansões celestiais, ou vamos servir ao inimigo e aumentar a iniquidade e ir para a perdição. E esta semana, numa lição assim tremendamente maravilhosa, nós iremos aprender detalhadamente cada assunto sobre o dilúvio. Nessa lição 4. E olha os assuntos que nós aprenderemos, né? A importância, né, do compromisso de Deus com a preservação da nossa vida. E que aquele que se seja obediente que nem, né, o Noé, receberão bênçãos divinas. Eles serão agraciados com a salvação. Nós vamos ver esse assunto nessa semana. Veremos também que Deus, ele é misericordioso, ele não desiste da humanidade, ele não desiste porque ele tem amor, ele tem misericórdia, ele quer salvar as pessoas. E que o dilúvio, ele foi projetado e feito em decorrência da multiplicação da maldade humana. E Deus teve que fazer uma nova criação através das águas, né? E que nós também vamos ver nessa semana que nós devemos saber que Deus não se esquece das suas promessas e principalmente do seu povo, né, comprometido com Ele, aqueles que aceitam Jesus como Salvador e Senhor, que querem servi-lo, que querem fazer o bem para o próximo, para eles mesmos, para viver em paz.
Vamos observar que a primeira coisa que Noé fez, né, ao findar o dilúvio, ele foi oferecer a Deus um sacrifício para expressar sua gratidão pela vida. Veja que homem, né? Diante de tantas coisas ele faz isso. Nós vamos observar na lição dessa semana que o dilúvio afetou também a dieta humana. E que os vegetais, né, que Deus havia disponível no mundo, como antes, com o dilúvio eles se acabaram. E por isso que Deus permitiu, né, que os humanos comessem carnes de animais. Embora os antediluvianos não comiam carne. Comiam frutas, cereais, sementes. Aprenderemos que Deus dá muita importância na preservação da vida. Porque Deus é um Deus de amor, Deus de vida. E vida em abundância para o ser humano. E isto por sua graça e por seu amor. Nós saberemos qual é o significado, né, do arco-íris. Que sinal é este? Prezado amigo, prezado amiga, quando a longanimidade do Senhor irá durar, nós não sabemos. Porque os sinais da volta de Jesus estão aí bem próximos de acontecer. O juízo está chegando por nós. Mas de uma coisa você possa ter certeza, que Jesus voltará. E é pensando nisto, meu amigo, minha amiga, que você possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, que Ele quer fazer o juízo, mas Ele quer fazer juízo para a iniquidade do pecado. Ele quer, neste momento, Ele quer te salvar, quer te levar para as mansões celestiais. Que você possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.